Shalom Adonai. Então vamos iniciar nosso estudo. Estamos hoje, querido, com a segunda aula sobre Gênesis. Abra sua apostila na página número 4, buscando a unidade teológica, ou a unidade de Deus, que é um dos propósitos do escritor quando ele está escrevendo, dos escritores, não do escritor, dos escritores. Porque quem veio na aula passada viu que quem escreveu atribui-se a religião, atribui a Moisés, escreveu o livro de Gênesis para descomplicar o entendimento. Mas quando você faz teologia, você aprende que é impossível que o livro de Gênesis seja escrito por uma pessoa só. A maior prova disso é que Moisés morre, ele não podia escrever sobre a sua própria morte. Nós aprendemos semana passada que existem evidências dentro do livro que comprovam, sem dúvida nenhuma, de que o livro foi praticamente terminado ele, ou quase todo terminado ele, no período da monarquia de Israel, já muito lá na frente. E isso nos faz entender que houve muitos escritores, que foi primeiramente passado, Gênesis foi passado de forma oral, e depois foi escrito a partir do Êxodo para frente, passou-se a se escrever. Mas as tradições foram passando via oral, ou seja, de boca para boca. E diz que é nítida a intenção do compêndio de unificar a perspeição do Eterno, da mesma forma que se pode observar que as divindades nas nações assumiam características peculiares em determinadas regiões, fenômeno que se observa até hoje. É muito provável que a percepção dos israelitas quanto ao Eterno, enquanto Adonai, Elohim, Elion, El Shaddai e etc., também divergisse e que representaria um risco tanto para o monoteísmo quanto para a centralização do culto. Ou seja, em várias regiões, o nome de Deus ele era usado diferente. Então, o propósito de Gênesis era unificar o povo de Israel em um único Deus, com um único nome. Mas nós vemos que em várias regiões havia uma preferência pelo nome de Deus. Os moradores de Jerusalém, eles gostavam de chamar Deus de Elion. Nós vemos que Melquisedeque chamava também Deus de Elion, Deus Altíssimo. Mas nós vemos que Abrão já se dirigia para Deus como El Shaddai. E nós vemos que para Moisés, Deus se revela como o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re. É a mesma coisa que acontece hoje no catolicismo. Eles têm a adoração à Virgem Maria. Só que existe a Virgem Aparecida, existe a Virgem Imaculada da Conceição, existe por causa do quê? Por causa da regionalização. Então, cada região, eles mudam o nome, mas estão adorando a mesma pessoa. O que acontece no catolicismo acontecia na época que o escritor, ou os escritores de Gênesis estão escrevendo. Muitas regiões, eles tinham um nome para Deus, se apresentava para Deus como nome. E o que o escritor quer com o livro de Gênesis é unificar, é centralizar, ou seja, ratificar o monoteísmo. Que o povo de Israel sai do Egito como enoteísta. Enoteísta é aquele que acredita que existem vários deuses, mas ele serve só um. E o próprio Deus, entendendo a limitação cultural e cultural e religiosa do povo, quando ele dá os 10 mandamentos, ele diz: não terás outros deuses. Deus, ele não nega de imediato a existência de outros deuses. Por quê? Porque o povo israelita não estava em condições de entender isso. Mesmo Deus envergonhando todos os deuses do Egito, por cada praga do Egito, Deus envergonhava um deus dos egípcios. Mas mesmo assim, Deus respeitou a limitação da mentalidade daquele povo, que não iria conseguir entender que só existia um Deus. Porque eles saíram do meio de uma cultura onde havia o politeísmo, vários deuses. Então eles saem enoteístas e Deus começa a trabalhar no coração deles. Isso é de suma importância para você entender o livro de Gênesis.
O povo de Israel sai do Egito acreditando que aqueles deuses do Egito eram deuses também. E quando Deus dá os mandamentos, diz, não terá outros deuses. Deus não nega a existência. Deus não chega e diz para eles, ó, não existe outros deuses, só existe eu. Os outros são tudo pedra, são tudo gesso, são tudo criação do homem. Não, Deus, ele entende a limitação da cultura do povo e ele começa a trabalhar no coração do povo, implantando o monoteísmo, que é a adoração a um único Deus. Tanto é, como eu falei semana passada, Moisés, ele saiu do Egito enoteísta. Só lá no meio da peregrinação no deserto que ele diz assim, agora sim, Senhor, agora eu entendo, agora eu compreendo, só agora eu entendo que tu és o único Deus. Então Moisés, quando ele sai do Egito, ele que conversa com Deus na sarça, ele achava que existiam outros deuses. Ele só passou a ter essa compreensão depois que ele passou a entrar no lugar santo dos santos, lá no tabernáculo, ele conversava diretamente com Deus, só lá que ele abriu a mente dele, caiu a fichinha dele que só existia um Deus. Aí ele diz, agora Senhor, só agora eu compreendo, eu entendo que só existe um Deus. E que o resto não passa de uma parafernália de criação humana. Tu és o único e não existe outro. Por isso que a idolatria sempre foi, querido, um carrapato, ou seja, foi um mal que sempre esteve grudado, tá? Sugando a religiosidade dos judeus. Por isso que eles sofreram tanto com a idolatria. Por quê? Porque eles acreditavam, eles saíram como ele disse. Então, no processo da implantação do monoteísmo, eles adoravam a Deus, mas quando a coisa ficava ruim, é a mesma coisa hoje. Eu vou fazer uma fezinha. Eles sempre tentavam, vou fazer uma fezinha com Baal, vou fazer uma fezinha com Star, vou fazer uma fezinha com Dagon, vou fazer uma fezinha com os deuses que existiam. Eles sempre eram tentados. E quando faziam isso, eles eram influenciados por essa idolatria, e aí Deus, para eles viessem entender e compreender que Deus era único, Deus punia-os. E quando Deus os punia, ele permitia que os inimigos viessem invadir, para depois que a coisa eles estivessem no chão, onde eles se arrependiam. Por 7 vezes, querido, em Juízes, o povo de Israel se levanta, cai, se levanta, cai, se levanta, cai. E Deus, nesse processo de levanta e cai, Deus só tinha um propósito: ensinar a eles que só existe um único Deus. Os irmãos, alguém senta do lado da Santina ali, porque senão ela vai dormir. Bom? E sendo em compêndio de diferentes tradições, o Gênesis traz um aspecto nitidamente harmonizador e unificador em sua teologia. Existe apenas um Deus que criou os céus e a terra. Só existe um Deus que criou os céus e a terra. E qual é a maior prova disso? Eu vou escrever uma palavra para vocês aqui em hebraico. Vocês devem guardar. Quem está fazendo curso de hebraico? Quem lembra que é essa palavra aqui? Essa consoante aqui? Quem lembra? Que consoante é essa aqui? Lembram? Vocês estão lendo as apostilas? Estão fazendo? Não lembra? Lembra? É o? Eu vou ajudar. É o? Beit. Beit, que é o nosso B. Essa palavra aqui, transliterada, ela significa isso aqui. Ba. Ra. Que significa ele criou. Ele criou. Bereshit bara. Em um princípio, ele criou. Criou Deus. Quem criou? Ele. Por quê? É um verbo que está na terceira pessoa do singular. Ele criou. Essa palavra, ela significa aquele que traz à existência algo do nada. O único ser que você conhece, que existe, que tem este poder, é Deus. Ninguém mais tem esse poder de trazer do nada algo. Eu posso,
desse papel criar alguma coisa. O homem, a partir dele, cria. Mas Deus cria a partir do nada. Então, esse verbo nunca é usado a nenhum outro ser, a não ser Deus. Então, grave essa palavra, bara. É uma palavra hebraica que designa que Deus é o único criador que produz ex nihilo, que cria do nada tudo. Pode existir todos os outros tipos de criadores, mas todos criam a partir de. Deus é aquele que cria do nada. Do nada ele faz aparecer. É o único ser. E essa é a marca registrada dele ser o único Deus. Outra marca registrada é que Deus não é criado. Ele sempre é e sempre existiu. Mas ele cria. Então você não vai encontrar nem Jesus, ninguém que tem esse verbo de criar anexado às suas qualidades. Somente Deus tem o poder de criar do nada. Só Deus. Por isso é importante você... Agora que você vê importante estudar o hebraico. Porque você só aprende isso quando você estuda esta palavra em hebraico. Bara. Quando você lê a Bíblia, no princípio criou. Você nem imagina o poder interpretativo que essa palavra criou tem. Só o hebraico te dá esse poder. Só o hebraico te dá essa iluminação. Só o hebraico te eleva a entender e usar isso de forma inteligente quando alguém quiser atribuir esse verbo a outro ser. Aí você diz não, no hebraico é claro. Bará é uma qualidade única de Deus. Ninguém mais. Eu posso criar, o homem cria. O homem tem poder criador, mas o homem cria a partir de. E não a partir do nada. Essa é a diferença de Deus e do homem. O homem cria a partir dele e Deus cria do nada. Amém? Tem alguma pergunta acerca disso? Então vamos lá. É o ponto mais impressionante do livro de Gênesis que o mesmo Deus é ora chamado de Elohim e ora de Adonai. Por que uma hora ele é chamado de Elohim e uma hora de Adonai? Essa também é uma das provas de que existe mais de um escritor. Por quê? Porque o capítulo 1 faz uma narrativa criacionista. O capítulo 2 fala uma segunda narrativa. No capítulo 1, o escritor usa o termo Elohim. Faz parte da sua escrita atribuir Deus como Elohim. Já o segundo escritor, ou a segunda narrativa criacionista, usa o tetragrama Yud, He, Vav, He, Jeová ou Yahvé, que, querido, dá um sentido. E você vê que existem diferenças enormes entre a primeira narrativa e a segunda narrativa. Quando alguém disser para você assim, não, mas o Gênesis não é figurado, ele é literal. Alguém vai dizer para ti, por quê? Porque nós aprendemos errado. Nós aprendemos que o Gênesis é literal. Isso ali não é uma figura de linguagem. Nós achamos que Adão e Eva realmente ali são homens. Não, eles são representados, eles são arquétipos. Tanto é que Adão não é nome. Adão não é nome. Adam, no hebraico, Adam, no hebraico, significa gênero humano. Ou seja, terráqueo, homem, terráqueo. Ele é o representante de toda a humanidade. Se alguém disser que Gênesis é literal, então ele vai ter que explicar por que uma narrativa Deus cria tudo num dia e na segunda narrativa Deus cria em 7 dias. Há uma contradição. Mas por que não há uma contradição? Porque as duas narrativas são figuras de linguagem, que existem dois autores. Se fosse literal, tinha que ser igual. Mas como elas são metafóricas, figuradas, você vê o problema que dá se você querer tentar literalizar? E outra que nós vamos ver, que Gênesis é escrito de forma poética. Ele tem métrica. Entendeu? Ele tem quiasmo. São coisas que são provas. Quando você, às vezes eu estou num debate
no Zap, eu chego, camarada, você não sabe que Gênesis, ele está escrito em poesia, ele tem métrica, ele tem quiasmo. Eu não quero saber. É porque eu não quero saber. Não quer saber porque não quer aprender. Porque se você for estudar dentro do hebraico, querido, o Gênesis é impossível ser literal. Impossível. Tá? Nessa variação se encontra a chave de todo o livro. Não é acidental, nem são os nomes usados de forma indiferente pelo autor, apesar do princípio que ele segue não poder ser reduzido a uma forma simples, nem a intenção especial de cada caso ser tornado evidente. Tá? O que acontece aqui? É que o escritor, você vê que o livro de Gênesis ele foi escrito fundamentalmente em tradições orais. Um escritor ouviu de uma forma, o outro escritor ouviu de outra forma. Um escritor escreveu da forma que ele ouviu, e o outro escreveu da outra forma que ele ouviu. Quando foi juntado os livros, eles olharam e viram a diferença. Eles viram, é a mesma coisa que eu pedi para a Santina contar uma história e eu contar uma história. Ela não vai contar igual a mim. Entendeu? Então, quando o escritor ouviu uma testemunha, ela contou uma história. O outro ouviu outra testemunha, ela contou outra história. Não vai contar igual. Só que quando eles colocaram e viram que havia diferença, o que eles fizeram? Botaram os dois juntos. Por quê? Porque eles não sabiam qual que era o mais próximo da verdade. Eles sabem que foi uma história contada. Então eles juntaram os dois e vão botar os dois. Pronto. Por isso que existem essas duas narrativas. Santina, vai dormir. Santina, vai dormir, vai. Não, então não fecha os olhos, que isso me incomoda. Aluno na minha aula não pode dormir. Aqui não é lugar para dormir. Vamos? Isso. Senão vai para trás da porta. Cheirar a parede. Tá bom? E outra coisa que nós vamos aprender é que Elohim, quando Deus está criando e o escritor fala de Elohim, ele está falando de um Deus que cria mais de bastidores. É um Deus que para criar ele fala e as coisas acontecem. A segunda narrativa já fala de um Deus mais presente, de um Deus que desce na terra, vai lá, amassa o barro, faz um bonequinho, aí assopra, fala de um Deus mais presente. Então, há duas, quando o Elohim é de mais bastidores, é um Deus que cria mais de longe, ele ordena as coisas acontecem. O Deus que cria a segunda narrativa já é um Deus que já desce a terra, aí você vai ver aquele Deus que vem conversar com o homem e tal, que está mais próximo do homem. Tá? Mas são duas tradições diferentes. O escritor ouviu uma e o outro escritor. Qual é a outra intenção ou motivação do livro de Gênesis? Buscando a unidade de tradições. Tá? Como fazer? Aí aqui se faz uma pergunta. Como fazer quando se tem um povo com diferentes tradições orais e histórias acerca de sua origem? A harmonização novamente se fez necessária para assegurar a identidade nacional. Ou seja, quando eles viram que tinha duas tradições, o que eles fizeram? Botaram as duas, para tentar harmonizar, para mostrar para ele, não, você contou dessa forma, tá bom, tá certo. Esse contou dessa forma, certo. Mas o caminho, o objetivo a ser chegado é um, Deus é único. Esse é o objetivo. Mostrar que só existe um único Deus. Guarda essa palavra, monoteísta e enoteísta. Tá? Um aspecto da narrativa do Gênesis que requer atenção especial é sua alta tolerância para diferentes versões do mesmo evento. Uma característica bem conhecida da literatura do Antigo Oriente Médio, desde os tempos mais antigos até o Midrash Rabino. Ou seja, essa tolerância que os escritores tiveram com várias narrativas, isso prova a veracidade do que está sendo colocado. Que se houvesse alguma intenção contrária, alguma intenção, como o livro, vamos colocar como o livro dos muçulmanos, que foi escrito por Maomé,
é tudo certinho, é tudo, não tem erro, é tudo ajustadinho, é tudo bonitinho. Por quê? Porque foi uma coisa construída, entendeu? De forma muito certinha. Isso comprova que foi algo que não foi dado por Deus. Algo que foi feito por um único homem. E aqui não, aqui nós temos um livro que ele ouviu as tradições e viu várias narrativas e está escrevendo. Tanto é que nós vemos no livro de Gênesis duplicatas. Você já leu o livro de Gênesis? Já leu? Você já percebeu que existem duplicatas? Que existem duas narrativas diferentes dos mesmos acontecimentos? Percebeu? Vamos ver. O livro apresenta, por exemplo, duas narrativas de Abraão, tentando fazer sua esposa se passar por sua irmã. Nós temos duas narrativas. A mesma coisa. Dois escritores ouviram as duas histórias, uma contada de um jeito e uma contada do outro. Qual que é a verdade? Não sabemos. Colocamos as duas. Mas as duas são a mesma coisa. Entendeu? Nós temos também, isso está aqui, ó, Gênesis 12, do 10 ao 20, 20, do 1 ao 18, e ainda temos mais. Nós temos a narrativa de Isaac cometendo o mesmo erro do pai. Qual é a mais próxima do certo? Ninguém sabe. Por isso foi colocado as duas. São narrativas. É a mesma coisa que tu testemunhou um fato, um assassinato, vamos dar um exemplo. Só que tinha mais gente lá. Aí eles selecionam 3 pessoas para contar o fato, certo? Aí você conta de um jeito, a irmã lá conta do outro, e a irmã conta do outro. O fato existiu. Mas como que eu vou saber qual dos 3 está falando a verdade? Não sei. Então eu coloco os 3 no texto. Eu faço o texto, levo para a delegacia e coloco os 3 depoimentos. Porque o juiz vai analisar os 3 e vai chegar a um veredito. O fato aconteceu. Agora, a maneira que você contou, a tua foi de uma forma, a dela foi. Tu pode ter dito que o assassino estava com um boné, com a camisa verde, ela pode dizer que ele estava com um boné vermelho e um sapatão. E uma camisa diferente da tua cor. Mas o importante é que o ladrão estava lá. O assassino estava lá e ele cometeu. Deu para entender? A Bíblia tem isso. Tanto é que você vê Abraão tendo duplicata e Isaac cometendo o mesmo erro do pai. E isso, querido, é só para enfatizar que realmente esses fatos aconteceram. Duas narrativas do Eterno fazendo uma aliança com eles. Nós temos Deus fazendo uma aliança com Abraão no capítulo 15 e Deus fazendo uma aliança com Abraão no capítulo 17. Fatos idênticos, mas que foram contados por 2 testemunhas diferentes. Mas é a mesma coisa, é o mesmo fato. Mas se tu lê, tu vai ver que são 2 narrativas diferentes. Só que cada uma, se você for pregar, cada uma traz um ensinamento. Uma menos, outra mais. Também nós temos 2 narrativas de quando o nome de Jacó foi mudado para Israel. Nós temos em Gênesis 32, 23 a 33 e o 35, 9 e 15. 2 narrativas. 2 tradições ouvidas, não sabemos qual é a verdadeira, colocamos as 2. Entendeu? São 2 testemunhos, vamos colocar os 2. Tá? Isso são coisas que nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós deixamos passar batido, nós não percebemos. Só que isso traz, na hora de uma interpretação correta do texto, isso faz uma diferença enorme. Mas diante de uma pregação, se eu pregar de uma forma e ela pregar de outra, mas isso é a mesma coisa. Não, mas isso é de forma de conhecimento. Tu saber, tu conhecer. Se alguém perguntar para ti sobre esse assunto hoje, tu sabe. Mas antes tu não sabia. Hoje tu sabe. Entendeu? Essa é a diferença. O conhecimento, querido, ele não é só para, porque eu vou pregar assim, eu vou pregar assado. Não. A Bíblia diz que nós temos que ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Sabe o que é ser dispenseiro? É ter uma dispensa. E a dispensa é o teu coração, é a tua mente. Todo conhecimento teológico que tu adquirir é uma dispensa. Quando você pregar,
É a mesma coisa com uma pessoa que vai na cozinha e vai fazer um almoço gostoso. Ele vai usar o que está na despensa e na geladeira. Pregar é a mesma coisa. Quando você vai pregar, você vai usar aquilo que está na sua geladeira e na sua despensa, para você fazer a comida e oferecer para a igreja. Quanto mais você aprender, melhor vai ser a tua comida. Menos você aprender, vai ser o ovo e fruto, vai ser aquele bifezinho, né? Sem ovo frito em cima, vai ser aquela carne moidinha bem descevada, entendeu? Vai ser uma pregação murcha, que não tem consistência, não tem tempero, não tem força, não tem consistência, entendeu? Então, quanto mais você aprende, mais você vai oferecer para a igreja. Vocês vão aprender coisas aqui que vocês nunca ouviram, porque o que eu estou ensinando para vocês é acadêmico. Sabe onde é que vocês iam aprender isso aqui que eu estou ensinando para vocês? Só se vocês fizessem uma faculdade. Só na faculdade vocês iam aprender isso. Vocês iam ouvir isso. Porque essas revistas de escola bíblica não ensinam essas coisas. Eles não se preocupam com isso. Entendeu? E eu vou dizer o porquê. Porque hoje, no tempo que nós estamos vivendo, quanto menos você conhecer, melhor é para eles. Quanto você menos conhecer, melhor é para o líder. Ele é mais fácil de te manipular, é mais fácil de te enganar, é mais fácil de te iludir, é mais fácil de te conduzir. Uma ovelha que tem pouco conhecimento, é bem fácil de levar lá onde você quer. Bem fácil. Agora, quando ela tem conhecimento, primeiro ela vai exigir de você, porque você vai ter que buscar para dar respostas. Por isso que o verdadeiro professor é aquele que ama as perguntas, porque a pergunta motiva ele a buscar a resposta. E o sábio é aquele que pergunta, aquele que questiona. Entendeu? O que nós estamos fazendo aqui é questionando o texto. Que nem semana passada, a irmã achava que era Moisés que escreveu. Eu provei para ela, por dentro da Bíblia, com provas contundentes, que hoje ela pode usar, que não é. Porque como é que Moisés escreveu se ele viveu na época dos reis? Se Moisés é bem antes da monarquia de Israel? E está ali claro que o escritor escreveu na época dos reis. Na época que Josué tinha entrado em Canaã, Moisés já tinha morrido. Como é que ele escreveu? Só se ele desceu que num fantasminha legal foi lá escrever. Entendeu? São coisas que... Só que, claro, vocês vão pegar pessoas e quando você falar isso, a pessoa vai dizer, não, mas eu aprendi escola bíblica a vida inteira que assim, mas está escrito aqui, meu filho. Entendeu? Vamos lá. Nossa insistência, a maioria dos acadêmicos bíblicos modernos, vem em diferentes documentos antecedentes que todos conhecidos como redatores combinaram para nos dar o texto agora em nossas mãos. Então, vários escritores ouviram várias narrativas e escreveram e botaram tudo junto para que servisse para o nosso aprendizado. Quem foi que escreveu os mandamentos? Quem escreveu o quê? Os mandamentos. Foi Deus que ditou. Mas quem escreveu? Primeiro Deus escreveu na pedra, depois Moisés quebrou, depois o próprio Moisés escreveu. O primeiro foi quebrado. Primeiro Deus escreveu lá com o seu dedo, né? Aí depois ele desceu, aí ele quebra, aí depois ele sobe e ele mesmo escreve. É onde ele intercede pelo povo pedindo que Deus tenha misericórdia. E aí onde eles recebem novamente. Deus deu uma nova chance para ele. Aí Moisés escreve novamente. Então não é mais Deus que quer. Porque ele já tinha recebido. Deus não ia escrever de novo. Ele já sabia, estava na mente dele. O resultado é uma medida de repetição. Certamente mais repetição está de serviço de uma apresentação sofisticada dos temas com variação no livro rico em analogia, narrativa, revelando eco, contraste sugestivo. Para os rabinos, tá, dos tempos Talmud, tanto é que nós estamos estudando, querido, um livro que é o livro de Gênesis. Então, quem mais para ter autoridade do que os próprios judeus, né? Entendem muito mais dos livros deles do que nós cristãos. Eles entendem muito mais. Tá? Então diz assim que a exploração desses recursos literários sutis proveu a insígnia indispensável para apenas ao primeiro livro da Torá. Torá, lembra o que eu falei para vocês? Torá significa instrução. Lei é mishpat. E mitzvot é mandamentos.
Então, Torá significa os 5 livros, que é a instrução do Senhor, não é a lei, é a instrução. Tá? Aí depois nós temos Tanar. Quando você ouvir Tanar, você está ouvindo Torá, Nevim e Ketuvim, que são o compêndio do Antigo Testamento no judaísmo. Torá, Nevim, que é profeta, e Ketuvim, então Tanar. T-A, Torá, aí Nevim, são os profetas, que a palavra Nevi é profeta em hebraico, e os Ketuvim, os escritos. Agora vamos ver a estrutura do livro. O livro é estruturado em 4 seções principais. 4 seções principais. Isso aqui que fecha, é o fundamento da mensagem do escritor. Primeiro, história primitiva, tá? De como que surgiu as coisas, em comparação às mitologias que já existiam. A história de Abraão, a história de Jacó e a história de José. Fica fora a história de Isaac e de Judá, que é os filhos de Jacó. Por que fica fora? Porque eles não são os protagonistas do livro. Os protagonistas do livro é a história primitiva, a narrativa criacionista, Abraão, Jacó e José. Por quê? Qual era a intenção primária do escritor do livro de Gênesis? Criar uma identidade para o povo de Israel. Identidade. Por quê? O povo de Israel está saindo do Egito como escravo para se tornar uma nação. Então, naquela época, quando queria se escrever sobre um povo, tinha que começar da origem até a construção do povo. Então, ele começou lá do primórdio, da criação do homem, e veio contando a história até chegar no êxodo, Israel se tornando uma nação. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, ele sai como escravos. Mas quando eles vão para o deserto, Deus começa a trabalhar neles para eles se tornar uma nação. Então, por isso que o livro de Gênesis foi escrito, para dar identidade ao povo de Israel. Para eles terem uma história. Tá? É a mesma coisa que hoje perguntar, qual é a origem do teu povo? Eles tinham que saber. Então essa é a intenção do escritor. A intenção do escritor de Gênesis não é mostrar que Deus criou o mundo assim, que Deus criou. Isso ali faz parte só da intenção dele, que era dar um princípio. E de uma forma monoteísta. Por quê? Porque existia antes da Bíblia, na mitologia suméria, na mitologia babilônica, na mitologia egípcia, várias narrativas criacionistas, todas de uma forma politeísta, aonde que quem criou o mundo foi vários deuses. Então Israel sai do Egito com essa mentalidade, influenciado por essas doutrinas. E o que o escritor tem que fazer agora? Dizer, não, vocês vão ser uma nação, e eu vou mostrar para vocês que só existe um Deus. Um. Tá? Então o que ele faz? Ele confronta todo o criacionismo politeísta. Por isso que árvore do conhecimento do bem e do mal, querubim, serpente, Adão, Eva, a Caim e Abel, Noé, tudo já existia antes da Bíblia. Tudo. Mas tudo numa forma politeísta. Tudo histórias politeístas. Nós vamos ver as histórias, nós vamos aprender sobre a história. Tudo politeísta. E agora, aí o que o escritor fez? Ele trouxe uma ressignificação. Isso. Ele pegou uma história e disse assim, não é assim. Eu vou ensinar certo para vocês. Vocês aprenderam errado. É a mesma coisa que eu estou fazendo agora para vocês. Eu vou mostrar muita coisa que vocês aprenderam errado. Assim, o escritor de Gênesis escreve, vocês aprenderam errado. O mundo não foi criado assim. O primeiro Adão não era assim. A serpente não era assim. A árvore do conhecimento do mal não era assim. Porque tudo estava dentro de um compêndio politeísta. O dilúvio que aconteceu, que vocês conhecem, esse dilúvio que vocês já conhecem, não é do jeito que vocês aprenderam. Não é com Atrahasis, não é com Deus Eia. Não. É o nosso Deus.
Foi ele que fez isso. Então existe, a maioria das narrativas do Gênesis já existiu, mas de uma forma politeísta. O que ele fez? Ele trouxe para uma formatação monoteísta, adoração ao único Deus. A criação babilônica, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o conto do Gilgamesh, que é o criacionismo babilônico, um Deus corta Tiamat no meio. Já viu Tiamat? Aquele grande dragão, era um grande ser aquático, entendeu? E dali ele corta, e do ventre daquele Deus ele cria todas as coisas. Entendeu? Aí vem gente dizer, não é assim, não é assim, não é assim. Vocês vão ver o que eu estou falando. Tá? Eu vou mostrar para vocês as fontes, vocês podem pesquisar, tá? Porque a Bíblia, guarda isso, a Bíblia não é o livro mais antigo sobre narrativa criacionista. Antes da Bíblia já existia N narrativas sobre a criação do mundo. Mas tudo dentro do politeísmo. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Eu conheço a história da Branca de Neve, certo? Da forma que o mundo conta. Agora, eu vou pegar essa história, eu agora, inspirado por Deus, vou contar a história de uma forma religiosa. De uma forma de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou dar ressignificação àquela história, dentro de uma formatação não mais mundana, mas agora bíblica. Deu para entender? Santina, vai descansar, Santina. Eu fico preocupado com ele, ele não está pensando nisso. Por favor. No Testamento também, né? A história repetida, né? Cada um narra de uma maneira, um é mais completa, o outro é mais... Sim, né? exatamente. Isso, foi por quê? Porque eles ouviram de uma forma. Lucas escreveu o que ele ouviu, o que ele investigou. Marcos também. Entendeu? Por quê? Porque os evangelhos, eles começaram a ser escritos, o primeiro evangelho começou a ser escrito, querida, no ano 60, que é o evangelho de Marcos. Entendeu? O evangelho de Marcos começou a ser escrito. Até ali, o evangelho era passado de forma oral. Então teve quase 30 anos que foram passados de boca para boca. Desde a morte de Jesus até começar a escrever o primeiro evangelho, era passado de boca a boca. Entendeu? Então muitas coisas que você lê hoje são acrescentos. São exageros. Porque a pessoa conta uma história, às vezes ela quer adornar, ela quer colocar um pouquinho mais. Isso. Agora tu imagina, 30 anos passando de boca a boca. Entendeu? Aí Lucas vai investigar, vai ouvir essas testemunhas para escrever o evangelho dele. Então, nem tudo que tu lê na Bíblia é verdade absoluta. Muitas coisas são parábolas, são figuras de linguagem. Tudo aquilo que foge muito à realidade, normalmente foi um exagero, foi um adorno que colocaram, ou seja, foi além. Ele escreveu porque foi testemunhado, mas foi colocado a mais. Fora os acrescentos. Entendeu? Vamos lá. Introdução à primeira sessão, História Primitiva. A primeira sessão da História Primitiva nos leva desde a criação do mundo até o nascimento do pai Abraão. Essa é a primeira sessão. 19 gerações depois. Suas histórias são curtas, costuradas liberalmente e conectadas somente pelas genealogias que identificam a geração na qual a ação ocorre. Há, contudo, um tema mais amplo: o alastramento da maldade humana, a recusa da humanidade de aceitar seus status de criatura, à medida em que buscam apagar o importante limite entre o humano e o divino, e como resultado trazem catástrofes sobre eles próprios. Ou seja, essa primeira sessão também combate, vocês vão ver que vai a antropolatria. Ou seja, quando o povo de Israel sai do Egito, eles acreditavam que seres humanos eram deuses. Eles tinham uma ideologia
que existia uma classe que nasceu para ser deuses. Existia uma classe que nasceu para servir. Tanto é que o homem se elevava à status de deuses. E isso foi até Jesus. Os imperadores romanos, eles se autodeclaravam, eles eram declarados pelos senadores, pelo sinédrio, deuses. Nero, Calígula, César, eles eram endeusados. Porque essa cultura foi uma cultura que o Gênesis combateu muito. Entendeu? Que eles não viessem. Por que as pessoas se tornavam deuses? O que eles iam ganhar com isso? Eles iam evitar o quê? Revolta, insurgência, rebeldia do povo. Por que Faraó se intitulava um Deus? Porque quem é que ia querer matar um Deus? Quem é que ia querer se revoltar contra um Deus? E o livro de Gênesis vem quebrando tudo isso. Nós vamos ver mais para frente quando o escritor escreve assim, ó, que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele estava propositalmente escrevendo isso para combater a antropolatria. Ou seja, quando um israelita lesse aquilo ali, eles iam dizer: puxa, mas Faraó não é um Deus. Faraó é igual eu, ele é homem. Porque eu sou semelhante a Deus. Todos nós somos semelhantes a Deus. Não existe esse negócio de um é mais e um é menos. Todos são iguais. Isso aqui já é um confronto contra a mentalidade do povo. O povo não ficar temendo Faraó. O povo não ficar temendo reis que se intitulavam deuses. Entendeu? E aí você vai ver na narrativa de Gênesis, que depois ali do dilúvio ali, que Deus destruiu a terra, exatamente por causa de homens querendo ser divinos. Por isso que, propositalmente, o escritor escreve que o homem pecou porque ele queria ser um Deus. Porque eu ia para querendo ser igual, né? Não, nós, o ser humano, temos por natureza, por essa estrutura carnal, querer ser semelhante a Deus, querer a posição de Deus. Entendeu? Uma, porque nós fomos criados para dominar. Tá? E o contexto da época que o escritor está escrevendo é esse. Ele vai combater a antropolatria, mas nós vamos ver mais ao tempo de uma forma melhor, tá bom? O centro da atenção do texto é o eterno, e que é retratado de forma bastante antropomórfica, e fala diretamente, frequentemente, aos seres humanos, condenando ou poupando, anunciando o seu juízo ou sua paciência misericordiosa. Ou seja, o entendimento de Deus estava sendo progressivo. Deus não se revela de forma total que o povo não entendeu. Porque o povo está saindo do meio de uma cultura que adorava a vários deuses e de várias formas. Aí você vai entender, eu vou colocar aqui para vocês 3 coisas, que Deus, ele progressivamente, você vai entender que Deus permitiu, mas que depois, com o tempo, Deus foi mostrando para eles que isso era coisa supérflua, que não era tão necessário. Que o ponto final de Deus era que eles entendessem que Deus era um. Exemplo, primeiro, o tempo. Segundo, sacrifício. Sábado. Guarda do sábado. Por que Deus permitiu o tempo? Era uma necessidade de Deus? Não. Era uma necessidade da limitação cultural do povo. Porque o povo, quando estava no Egito, eles entendiam que só se adorava a Deus através de um tempo. E havia vários deuses. Então Deus disse: eu vou permitir vocês ter um tempo, não vários, um. Porque eu quero que vocês adorem a um único Deus. Certo? Segundo, sacrifício. Por que Deus permitiu o sacrifício? Porque era a única forma religiosa, cultural, que eles sabiam
para se aproximar com Deus. Então Deus disse, eu vou permitir sacrifício, então. Quero a limitação dele. Mas vai ser aonde? Só no templo. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que só existe um Deus. Agora vem o sábado. Por isso que você vai encontrar lá nos profetas, lá na frente, por isso que você vai ver que Deus queria ensinar progressivamente que sacrifícios no templo, aí lá na frente os profetas vão dizer assim, ó, vocês não entendem que Deus nunca desejou sangue de bode, nunca quis comer carne de bode, que Deus está cheio de vossos sacrifícios. Aí Jesus chega e diz assim, ó, misericórdia quero, e não. Por quê? Porque o sacrifício foi só por causa da limitação do povo, que não conseguia entender os propósitos de Deus. Os profetas já começaram progressivamente a entender o que Deus queria. E o que Deus queria? Olha, eu não quero os sacrifícios de vocês, eu não quero os jejuns de vocês, o que eu quero é que vocês amem a justiça, que vocês ajudem os necessitados, que vocês amem uns aos outros. E o que Jesus disse? Misericórdia querem, não sacrifício. O que Deus quer de vocês é que vocês amem uns aos outros. Deus não quer sacrifício. Deus não quer sangue de bode. Deus não quer essa matança no templo. Porque isso ia ser provisório. Hoje existe sacrifício? Hoje existe templo? Não. Só existe o quê? Só a muralha lá. Por quê? Porque sempre foi templo, sacrifício, algo que era para ser não para sempre, mas era para trazer um ensinamento progressivo para o povo. E tem a questão do sábado. Tá? A questão do sábado é o seguinte: por que Deus fala do sábado no Gênesis? Exatamente por causa da cultura dos épicos que existia antes do Gênesis. Quando é que nasceu o sábado? O sábado nasceu do politeísmo. No época de Atrahasis, que fala do nosso Noé, diz que os deuses eles estavam muito irritados porque o homem estava fazendo muito barulho. O homem trabalhava e fazia muito barulho e os deuses não conseguiam dormir. Porque no politeísmo os deuses eram muito parecidos com os homens. Eles dormiam, eles comiam, eles faziam tudo o que o homem fazia, dentro da mentalidade politeísta. Certo? Então, o que aconteceu? Eles decidiram destruir a terra com um dilúvio. Porque os homens faziam muito barulho. Aí Ea foi lá e avisou o Enki, que é o mesmo Deus, foi lá e avisou Atrahasis. Aí Atrahasis construiu uma arca. Isso você vai encontrar no época de Atrahasis. E ele escapa do dilúvio. Aí quando Deus descobre que Atrahasis tinha sido destruído e que os homens não estavam trabalhando mais, os deuses começaram a passar fome, porque não tinha mais homens para trazer comida para eles. Não traziam mais sacrifício para eles. Aí eles estavam com uma fome, não tinha mais homens. Eles tinham se arrependido de ter destruído o homem. Aí eles descobrem que Atrahasis tinha sido escapado pelo Ea, aí houve uma briga entre eles ali, aí chegaram num acordo. Qual é o acordo que eles chegaram? Que agora eles iam permitir que os homens viessem a trabalhar só 6 dias, e no 7º dia eles tinham que descansar, eles tinham que parar e não trabalhar para que os deuses descansassem. Agora tu olha no Gênesis. No Gênesis, o escritor inverte. Ele coloca um Deus criando, ele coloca um Deus trabalhando em favor do homem, e não o homem trabalhando em favor de Deus. Isso. Aí você vai entender que Jesus lá na frente, ele fala, não é o sábado criado, não é o homem criado por sábado, mas o sábado foi criado por homem. Por quê? Porque na mitologia antiga, o sábado foi criado para os deuses. E Jesus está dizendo, não, o sábado não foi criado para Deus. O sábado foi criado para vocês. Entendeu? Por quê? Porque vocês precisam descansar um dia. Não é os deuses que precisam descansar, é vocês.
Aí você entende por que Gênesis fala do sétimo dia, por que essa cultura do sétimo dia está no povo de Israel. Mas tudo isso ia ficar velho, tudo isso ia perder força. Por quê? Porque a permissão de Deus de eles guardar o dia é porque eles vieram do politeísmo com esse entendimento que existia um dia da ira de Deus, ou seja, que tinha um dia que se trabalhasse Deus matava, porque aquele que trabalhasse naquele dia pois Deus estava descansando era morto. Aí criou-se essa cultura. Então Deus permitiu que o sábado fosse, o templo fosse instituído, o sacrifício fosse instituído, os sábados fossem instituídos, as festas foram instituídas, mas tudo tinha um motivo, um ensinamento progressivo que futuramente Jesus viria para revelar. E Jesus veio, aonde Jesus ensinou o grande ensinamento. Olha, se você é bom você guardar um dia, se for sábado ou for domingo, o homem precisa guardar um dia. Mas tem que saber que se você precisar trabalhar nesse dia, a vida do homem é mais importante que a do sábado. É isso que Jesus quer dizer. Se você é uma pessoa que precisa trabalhar no sábado, que é para o seu sustento, a tua vida é mais importante que o sábado. Mas se você puder guardar, guarda. Mas entenda o que Jesus quis dizer isso, que lá no princípio o sábado foi criado por Deus. E no Gênesis o sábado foi criado por homem. Por quê? Porque o povo de Israel estava escravo no Egito. Eles não tinham dia de descanso. Eles trabalhavam sábado, domingo, todos os dias. Não tinha dia, não tinha parada. E aí Deus disse, vocês agora vão guardar um dia, porque vocês foram escravos no Egito, e vocês vão descansar. É para vocês o sábado. Deus vai precisar de sábado, de descanso? Aí é que entra a palavra, você entendeu, hebraico? Quando diz assim, ó, que no sétimo dia, tem algumas traduções que diz Deus descansou, né? Só que no hebraico é essa palavra aqui, ó. É o Shabbat. Shabbat, que significa cessou. Deus não descansou no sétimo dia. No hebraico ele cessou sua obra. Aí eles colocam descansou, mas é cessou. Não tem nada a ver. Por quê que não tem nada a ver? Porque Deus não cansa. O escritor não ia colocar que Deus descansou, porque daí ele estava humanizando. Ele ia usar uma linguagem de antropomorfia. O que é uma figura de linguagem antropomórfica? É você atribuir a Deus formas humanas, atributos humanos. Mas ali é cessou. Ao dia da cessação, Deus cessou. Agora, por que houve esse ensinamento da guarda do sábado? Por causa da limitação cultural, que o povo saiu do Egito com essa cultura de que existia um dia que os deuses ficavam irados, que nós vamos aprender com Atrahasis, que os deuses precisavam de um dia para descansar. Aí vem que o escritor até coloca que Deus não descansou, ele cessou sua obra. E ele trabalhou em favor do homem. Ele trabalhou criando um jardim para o homem. Mas o povo de Israel sai do Egito com a ideia de que os deuses criaram o homem para ser escravo deles. Eles criaram o homem para que o homem criasse alimento para eles. Para oferecer sacrifício para eles. Para eles se alimentar. Porque no politeísmo os deuses se alimentavam. E quem é que trazia esses alimentos? O homem. E Gênesis, ele inverte. Ele coloca um Deus trabalhando em favor do homem, não um homem trabalhando em favor dele. Tanto é que você não vê na narrativa do Gênesis, de forma clara, de forma aberta, Adão trabalhando para Deus. Ele não estava trabalhando, só estava cuidando do jardim. Ele estava se beneficiando do jardim. Lá tinha tudo. Ele não precisava trabalhar para ganhar o seu pão. Está vendo a inversão? Tudo isso foi uma inversão para quê? Para combater o politeísmo. Entendeu?
O relato da criação com o qual Gênesis 1, 2 e 3, por exemplo, tem afinidades com a Enuma Elish. Agora vamos lá. Enuma Elish, um épico babilônico que nos fala como um deus Marduk obteve supremacia sobre outro e criou o mundo dividindo seu inimigo aquático no meio, Tiamat. Tiamat, que era uma deusa, e que ela ficou furiosa porque mataram o marido dela. E aí ela ia destruir todos os outros deuses. Aí se reuniram todos os deuses e pediram para Marduk, deram para Marduk várias ferramentas, várias armas para ele lutar com Tiamat. E ele lutou e abriu ela no meio, e quando abriu ela no meio, ele criou os dois céus, entendeu? Então você vai ver que existia, e você vai ver a árvore da vida, tudo que tinha nessas mitologias. E tudo isso era antes Bíblia. E o escritor sabia disso. Só que ele precisava ensinar para o povo de Israel uma história monoteísta, de um Deus monoteísta. Então ele usa elementos que já existiam. Que nem assim, templo já existia no politeísmo, Arca da Aliança já existia, sacrifício já existia. Tudo que existe hoje de aparato religioso já existia no politeísmo. Tudo. Aí tem gente que diz assim, eu não pego porque isso ali é pagão. Tudo é pagão. Tudo veio do paganismo, mas foi ressignificado. A Arca da Aliança se encontrava nas tendas que tinha dos faraós, quando eles iam para a guerra. Quando eles iam para a guerra, a mesma estrutura do templo de Israel era a mesma estrutura do local onde ficava faraó quando ele ia para a guerra. Tudo, a mesma coisa. Tudo já existia. E o que Deus fez? Deus usou aquilo que a mente do escritor já conhecia. E Deus inspira ele para ressignificar. Outro exemplo, a história de Noé, capítulo 6, versículos 5 a 9, 17, tem conexões próximas com Atrahaze, uma história mesopotâmia, na qual os deuses enviam um dilúvio para dizimar a humanidade, com exceção de um homem através de quem a humanidade se recomeça novamente. A história foi, por fim, também incorporada em Gilgamesh. Então, existem duas narrativas dessas. Em cada caso, o narrador bíblico adaptou um precursor mesopotâmico, a teologia israelita. A história primordial, assim, evidencial tanto as profundas continuidades quanto os impressionantes pontos de descontinuidade entre Israel bíblico e seus antecessores mesopotâmicos e contemporâneos. Então, muita coisa que existe no Gênesis foi ressignificado. Ressignificado. Tá? Temos ainda mais um tempo. A aliança também foi o que fala na história de Noé. Deus fez essa aliança, estabeleceu arco-íris. Tudo isso aconteceu no época também. Quando o Atrahaze fez aliança com os deuses, que ele iria trabalhar 6 dias, e no 7 ele não ia trabalhar para os deuses descansar. Aí eles fizeram uma aliança. Entendeu? Tudo tem um sentido. Claro que o escritor que escreveu o Gênesis, ele deu uma enfeitada, né? Ele não vai contar uma história igual. Ele tem que trazer algo monoteísta, um único Deus. Mas essas histórias já existiam, bem antes da Bíblia. Aí muitas pessoas vão dizer, mas é um plágio. Não, não é um plágio. É uma história contada em uma formação monoteísta, é ressignificado. Entendeu? Eu posso pegar uma história contada de vários deuses e colocar num único Deus. Entendeu? Posso pegar a história dos nórdicos, de Odin, Thor, tudo. Posso pegar essa história e ressignificar ela e colocar como um único Deus ser Odin. Pronto. E Thor, Jesus. Entendeu? Filho de Odin. Entendeu? É assim que funcionou. Mas dizer que é uma coisa que veio do nada, não, isso já existia. Tanto é que você vai entender muitas coisas que estão escritas aqui em Gênesis que foram inspiradas e motivadas por causa
da idolatria do politeísmo. Tá? Do politeísmo mesmo. Idolatria não, porque todo politeísta já é idólatra. Né? A não ser o enoteísta. Qual é o propósito do capítulo 1? Quando se observa outras narrativas criacionistas no Antigo Oriente Médio, o relato da criação é sempre descrito como o que é chamado de meio acadêmico de drama cósmico. Ou seja, quando você vai ler todas as mitologias de criacionismo, tudo aponta que o mundo foi criado através de uma guerra cósmica dos deuses. Os deuses lá se arrebentavam, brigavam entre eles, daí um dia se arrebentaram tudo e se chocaram, e com esse choque o mundo veio à existência. Nada a ver, não. Se tu olhar de uma forma para o Big Bang, o mundo veio de uma explosão. Mas quem apertou o botão foi Deus. Tipo, e a Bíblia dá espaço para ele. Nós vamos aprender sobre isso. Por exemplo, na quarta tábua do mito babilônia da criação, o mundo é criado a partir de uma longa batalha entre Marduk e Tiamat. No fim, com a Marduk mata Tiamat, perfurando seu ventre com a lança, assim dividindo as águas superiores das inferiores. Na Bíblia hebraica, a criação não possui qualquer tipo de drama cósmico. Trata-se unicamente da vontade do Criador, que reina absoluto sobre o processo. Então, o livro de Gênesis tira toda essa mitologia e diz assim, não, o mundo foi criado assim. Deus, o único Deus, disse, haja. E as coisas começaram a acontecer. Pronto, simplificou tudo. Haja luz, houve luz. Houve luz. Haja noite. Isso. Noite. Isso. Haja a luz do dia e a luz da noite. Né? O sol e a lua. Outra característica da mitologia egípcia era o fato de que o mundo era uma sucessão de deuses que, ao serem gerados, deram origem ao cosmos que conhecemos. Como exemplo, isso aqui é importante você saber como é que a mentalidade que o povo de Israel sai de lá. Por exemplo, um dos mitos egípcios, o deus primordial Atum teria dado origem aos deuses Shur, Ar e Tefnu, águas. Shur e Tefnu copularam e produziram os deuses, o deus da terra, Ged, e a deusa céu, Nut. Ou seja, os deuses copularam. Sexo. Eles acreditavam que os deuses tinham relação sexual. E essa era a base do culto da fertilidade de Baal. Quando você vê o povo de Israel, querido, lá adorando a Baal, e o profeta Elias vem e ora e serve os céus, é de propósito que ele serve os céus. Por quê? Porque na mente deles, dos adoradores de Baal, tá? Para eles, o culto à fertilidade era regido por orgias. Existiam os balaíns e as balaotes, os prostitutos cultuais e as prostitutas. E quando eles adoravam Baal, eles se prostituíam diante daquele Deus, porque eles criam que os deuses, como o Sol e a Lua, eram masculino e feminino. E eles criam que eles copulavam. E quando eles copulavam, o esperma deles se tornava em chuva. E caía sobre a terra, que era a deusa Estar. E aí dava a produtividade e a boa colheita. Por quê? Porque olha a mentalidade deles. Quando eles tinham relação com a mulher, o que nascia da mulher? Um filho, uma semente. Certo? Olha o que eles pensavam. Aí eles pensaram assim, cai chuva, a chuva cai na terra e nasce a plantinha. Ah, então os deuses fazem que nem nós. Eles transam, têm relação e nascem e caem na terra, cai na terra está. E aí isso é estudar, irmão, isso é aprender. Agora quando você vê o Baal, assim, o Deus da fertilidade. Por que Deus da fertilidade? Porque eles criam que os deuses copulavam e a chuva caía, e quando caía a chuva, o que acontecia? Dava boa colheita. Porque na mente deles, fazia sexo, dava filho, Deus fazia, caía o esperma na terra, vinha filho, vinha a plantação. Era assim que eles acreditavam. E isso veio de onde? Do politeísmo. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que os deuses copularam e criavam filhos. Na mente politeísta, os deuses eram como os homens. Por isso que na mitologia grega, Zeus vem e coabita com as mulheres, aí cria Hércules, cria Zeus, tudo isso é do politeísmo.
E tudo isso, quando o povo saiu do Egito, eles estavam todos empenhados com isso. E o que o escritor tem que fazer? Lutar contra esse tipo de coisa. E mesmo assim, tu vai encontrar lá em Reis, Elias tendo que combater, cerrar os céus, mostrando o que quando Elias disse assim, ó, olha, cara, não vai chover mais. Ele está dizendo a cara, larga a mão de ser bobo, para de acreditar nessa crença da tua mulher, essa Jezabel, que trouxe para Israel essa doutrina de Baal. Você acha que Baal copula e vai cair chuva na terra? Eu vou mostrar que o nosso Deus é maior que tudo isso. Não vai chover mais, não vai ter mais. Vou acabar com a frouxinha dos deuses. Acabou a fertilidade. Pronto, tá bom. Vamos ver quem é que é Deus agora. Entendeu? É isso que acontecia. É isso que acontecia. A mentalidade deles era assim. Aí você pode dizer, né, que nem a irmã Ana falou também, mas eram tudo doido. Não é questão de doido. Eles aprenderam assim. E o pior é que o povo de Israel, mesmo com todos os milagres que Deus fez, ia fazer uma fezinha para Baal. E outra, tinha um outro lado que cooperava, porque fertilidade e orgia atraía os adoradores. Porque os adoradores coabitavam com as sacerdotisas, as balaúdes. Entendeu? Por isso que é de suma importância você entender isso. Já a Bíblia hebraica é clara. O Eterno sozinho criou todas as coisas, nenhum outro ser aparece no relato para ressaltar sua soberania. Então Deus é o único Criador. O principal objetivo de Gênesis, primeiro, portanto, é justamente estabelecer esse fato para os israelitas, a unicidade e singularidade do Criador. O que o escritor está dizendo? Vocês saíram do meio de várias narrativas criacionistas. Mas eu estou mostrando para vocês que o único Criador que criou todas as coisas foi um único Deus. Esquece Marduk, esquece Tiamat, esquece as narrativas egípcias, sumérias, babilônicas. Agora é aqui. O nosso Deus. Isso deu muito trabalho para os escritores, irmão. Tanto é que o povo de Israel demorou a entender isso. Demorou. E outra coisa, podem ver que os anjos, eles são muito pouco citados em Gênesis, de maneira direta. Por quê? Porque o foco do escritor, porque existia anjos também na mitologia, que eram adorados. Até isso o escritor se preocupou, de falar muito pouco sobre os anjos, não que eles não existem, mas de falar muito pouco para quê? Para que eles não viessem ficar divididos entre Deus e os anjos. Para eles entenderem que Deus era o único merecedor de toda adoração, de todo louvor, de todo culto. Deus. Se hoje a gente tem dificuldade de colocar na cabeça da gente. A igreja de Corinto e Colossenses, Paulo teve que escrever a carta de Colossos para a igreja de Colossenses, porque estava praticando a angiologia, estava adorando anjos. Já no Novo Testamento, você imagina um povo saindo de uma cultura totalmente politeísta, né? Então, por causa disso, o pastor ele fala que de Gênesis até ali, Jesus, o nascimento de Jesus, ficou 400 anos sem Deus falar com ninguém na Terra? Não. O período interbíblico chama-se período interbíblico. São 400 anos. De Malaquias até o primeiro profeta vir, João Batista. Até a primeira palavra do profeta João Batista. Não. O período interbíblico é porque nesse período Deus não falou com ninguém na terra através de profeta. Ninguém. De Malaquias até João Batista, Deus não falou com ninguém. Por isso que todos os livros que são escritos no período interbíblico, eles são apócrifos, são históricos. Não que eles não tenham verdades, tem, mas não são considerados inspirados, porque nesse período Deus não falou com ninguém. Então, 1 Macabeus, 2 Macabeus, a maioria dos livros apócrifos foi escrito nesse período. Por isso que eles não são considerados inspirados. Mas o livro de Macabeus, ele conta a história da Hanukkah, da história da guerra dos Macabeus, que é de suma importância, mais na frente nós vamos aprender, para nós entender o livro de Daniel. Ninguém consegue entender as profecias de Daniel se não ler 1 Macabeus, que é um livro apócrifo. Mas por que é apócrifo?
que ele foi escrito no período interbíblico, de Malaquias até o João Batista ser levantado e começar a profetizar. 400 anos. Período interbíblico. Mas então imagina se Deus não coloca ninguém, não ficou pouco. Já falou, já. Tudo desorientado. Mas os judeus permaneceram, por quê? Porque eles ficaram 100 anos livres, tá? Depois que eles saíram do Império Grego, se libertaram de Antíoco Epifânio, eles ficaram 100 anos, onde que eles eram reinados pela dinastia Hasmonita, ou seja, os sacerdotes se tornaram reis e sacerdotes. Porque Judas Macabeu, Judas o Martelo, ele era filho de um sacerdote. E ele que iniciou a Guerra dos Macabeus. E aí iniciou a dinastia Hasmonita. Aí depois, quando eles começaram a ter guerra entre eles, briga entre eles, a coisa ficou tão feia que eles chamaram o Império Romano para ajudar eles. E aí o Império Romano veio para ajudar e já ficou e dominou ele. O Império Romano não invadiu Israel, ele foi convidado a entrar. Daí eles entraram, viram que tinha muita riqueza lá, tomaram tudo. Porque era um ponto estratégico. Israel é um local que é muito estratégico. Ele permanece supremo acima da ordem criada, fora do tempo e do espaço. Não há restrições à sua vontade. Ou seja, essa é a diferença de suma importância que vocês têm que guardar. Deus, ele está fora do tempo e do espaço. Vamos dar um exemplo, olha aqui. A criação é isso aqui, ó. Tá? Deus. Isso aqui é o mundo. Deus está aqui. Os deuses, na época que eles aprendiam, os deuses estavam na terra. Deus não está na terra. Na terra está o seu espírito. Deus está fora da criação. Deus, ele está no Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Ele está fora do Cronos. Deus, ele está fora do nosso tempo, porque Deus não tem princípio nem fim. Para ele, um dia é como 1000 anos como um dia. Deus está, no grego, no Kairos. Nós estamos no Cronos. Tá? Vamos dar um exemplo assim, ó. Quando Deus criou o mundo, Deus, ele sempre existiu. Então, quando Deus criou o mundo, a eternidade é isso aqui, ó. Sem princípio e fim. É o ciclo da eternidade. O que Deus fez quando criou o homem? Ele quebrou esse ato. E ele criou o tempo, que é o Cronos. Daí ele começou a criar o ser humano. Tá? Então Deus, mas os deuses não, os deuses interagiam. Até que os deuses eram tidos como homens. Entendeu? Tu vê quando Elias está combatendo lá com os profetas de Baal, ele diz assim, clame mais alto. Talvez Deus de vocês pegou, foi fazer uma viagem. Quem sabe ele está na cidade vizinha. Clame mais alto, quem sabe ele escuta. Por quê? Porque na mentalidade politeísta, os deuses eram como homens. E os deuses habitavam as montanhas, nos lugares altos. Por isso que eles ofereciam sacrifício aos deuses em lugares altos. Eles criam piamente que quando eles sacrificavam, seja filho, seja qualquer oferta queimada, a fumaça subia até em cima dos montes. Lá em cima, os deuses transformavam aquela fumaça em comida e faziam as suas grandes refeições. E ali eles comiam. Entendeu? A Nossa Maria, sim, né? Eles vão lá naquelas matas. Sim, para oferecer a mesma coisa. Eles acreditam que os espíritos vão receber aquela oferta, vão comer aquilo. Entendeu? É o paganismo. É o paganismo. Entendeu? É o paganismo. Por isso que Jesus, ele permitiu os sacrifícios. Por isso que Jesus disse que quem corre atrás de bênção, quem corre atrás do que come, do que veste, do que bebe, o que Jesus disse quem é? Quem é que ia fazer isso? Os pagãos. Que eram os pagãos que faziam isso. Os pagãos é que corriam atrás dos deuses, tá? Atrás de seus favores. E não através do... Eles ofertavam para um, outro ofertava para outro, outros eram fiéis, como vamos dar os nórdicos, ofertava para Odin, o outro ofertava lá para Dagon, o outro ofertava para Istá, o outro ofertava... Mas eles queriam os favores dos deuses. Eles não estavam nem aí se amavam o Deus, eles queriam a bênção, eles queriam que os deuses fossem
a favor deles, que estivesse o favor dos deuses. E Deus, ele nos ensinou que é diferente. Deus, ele quer um relacionamento de intimidade, ele não quer um relacionamento de troca, ele quer um relacionamento de amor, ele quer um relacionamento de comunhão. Entendeu? Gênesis 1 não deve ser visto como um relato literal e nem cronológico da criação, que de qualquer forma não teria valor prático para o homem. Deve, ao contrário, ser entendida em sentido metafórico, ilustrado de ensinamentos básicos acerca do eterno, do homem e do mundo, como uma declaração de doutrina revestida em simbolismo narrativo. Quaisquer inconsistências literárias que possam existir entre ele e os capítulos seguintes não tem qualquer consequência. Gênesis 1, o mundo é criado em um dia. Gênesis 2, leva 6 dias e se completa no céu. Não tem como ser literal. Porque se literalizar isso, então um está contrariando o outro. Se fosse literal. Um está contrariando o outro. Porque um diz que é 7, o outro diz que é 1. E existe tanta diferença que no capítulo, nós vamos ver isso, esse paralelismo. No capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. No capítulo 2, primeiro ele criou o homem, depois a mulher. Mas se tu ler o capítulo 1, diz, e Deus criou o homem, macho e fêmea. Os criou. Não. Não faz separação. Agora tu vê como lá o Deus é mais próximo, quando é Yud Rei Vav Rei. Aí não, Deus faz o Adão dormir, aí vai lá, faz uma cirurgia, tira a costelinha dele, a costela, faz, entendeu? É um Deus mais próximo, mais ativo. O do capítulo 1 já é mais restrito, mais de longe. Entendeu? Ordena e faz, ó, aparece um homem aí, o homem apareceu, mais pequeno. É mais imediato, assim. Entendeu? Mas isso é só metáfora, né? Isso é só metáfora. O que Gênesis, o que a narrativa de Gênesis, eu vou encerrar por aqui, o que a narrativa de Gênesis, quando fala sobre a mulher, o que o escritor estava querendo combater? Aí você tem que conhecer o criacionismo e qual era a mentalidade dos politeístas. No politeísmo, nos antigos sumérios, babilônicos, a mulher era um bicho, tá? Nas narrativas dele, criado para derrubar o homem. A mulher era um bicho criado para derrubar o homem. Era a serpente do Éden, era o capeta, como muitos querem dizer, o diabo. O que Gênesis está dizendo? Gênesis está combatendo isso. Quando um escritor, quando um leitor ia ler, ele ia dizer, puxa, mas eu pensei que a minha mulher ela foi criada para me derrubar, mas aqui está dizendo o contrário, aqui está dizendo, mas eu aprendi errado. Aqui está dizendo que ela foi criada para ficar ao meu lado e me ajudar. Por que você acha que diz que ela é adjuntora? Gênesis, quando fala da mulher, ele está radicalmente combatendo o machismo. A mulher, na antiguidade, querido, ela não tinha valor nenhum. Um homem, quando tinha ciúme, no politeísmo, quando tinha ciúme de uma mulher, e ele desconfiava que ela havia traído, sabe o que ele fazia? Ele pegava ela, jogava ela no rio e dizia assim, se ela não me traiu, os deuses vão salvar ela. Senão ela vai morrer afogada. Ela não sabia nadar, o que tu acha que ia acontecer? Morria tudo. Aí o que a Torá faz? Aí você vai entender que tinha uma cerimônia em Israel, que quando um homem tinha um ciúme, estava desconfiado da mulher, tinha uma cerimônia que a mulher tinha que beber uma água. E o escritor que escreveu a Torá, muito esperto, e os sacerdotes, para combater esse espírito de ciúme, porque senão as mulheres iam morrer, os homens iam matar, eles faziam assim, ó, a mulher tinha que ir lá no sacerdote, o sacerdote fazia uma cerimônia, e a mulher tomava uma água. Se ela tivesse caído em adultério, o ventre dela ia ser cerrado, ela não ia dar filho. De 100, ou 300, ou de 1000, uma não dava, as outras tudo dava. Então, olha quantas mulheres deixaram de morrer por causa daquela cerimônia.
Que daí a mulher depois ia ter filho, pronto. Às vezes até o filho do cara que ela traiu. Mas por que foi feito aquilo? Para reduzir a violência. Porque eles eram muito arcaicos. Por isso eu leio a Bíblia, mas é muito fácil você ler a Bíblia assim, ó, porque a tua mentalidade de hoje tu não entende muita coisa. Você tem que entender, tudo tinha um motivo. Por que tinha que fazer aquela cerimônia? Por que um homem ciumento ia lá levar para o sacerdote lá conversava com a mulher, dava aconselhamento para casal e tal, dizendo, não, vamos fazer uma cerimônia aqui, se ela beber essa água, ela não tiver mais filha porque ela te traiu. Tudo tinha um motivo, era retrair a violência. A mesma coisa quando diz assim, ó, não matarás. Aí diz assim que quando uma pessoa mata, depois vai com a pedra. A criança esse dia eu estava conversando, as pessoas acham que Israel, qualquer coisinha já pegava e já ia para a pedra. Não era assim, tinha todo um processo. Eram muito poucas pessoas que morriam. Tinha todo um processo, toda uma jurisprudência. Entendeu? Mas para isso tem que estudar. Para a gente entender. Para poder passar, poder ensinar. Não era apedrejado na hora? Não. Não. Tinha uma jurisprudência. Quando alguém acusava, tinha que ficar olhando no olho. Tinha tudo, tinha que ter prova, tinha que ter testemunha. Era uma coisa assim, não é tão que nem hoje muitas pessoas. Aconteceu. Isso. Aconteceu hoje, já vai matar. Não. Tinha uma. Tanto é que no Sinédrio, quando havia em cada 7 anos uma morte, eles achavam que o Sinédrio, que aquele júri, aquela comissão jurídica era incompetente. Quando havia uma morte. Em cada 70 anos, houvesse uma morte, ou mais de uma morte, já era considerado que aquele júri era muito carniceiro, muito ruim. Entendeu? Por que a Bíblia coloca assim, ó, que aquele que ser desobediente vai ser apedrejado, vai ser... Por que veio a pena de morte? A pena de morte não é dada porque é um Deus que quer matar. Não, a pena de morte ela foi dada para restringir a violência. Não para produzir violência. Isso, exatamente. Que nem a pessoa que é condenada à pena de morte fica no corredor da morte até na última instância. Assim acontecia. Sim, existe narrativas e coisas, mas não existe provas contundentes que isso realmente aconteceu. Não existe provas contundentes que morreu, muitas vezes morreu, mas não existe prova contundente que foi dessa forma, como é colocado. E tem um relato também que por quê? Isso aí é tradição. Ó, a morte dos apóstolos é tudo tradição da igreja. Nada é como realmente aconteceu. Ninguém sabe. Ao certo. Isso é a tradição da igreja. A mesma coisa que a igreja disse que quem escreveu esse evangelho foi Mateus, quem escreveu isso foi Marcos, quem escreveu isso foi João, foi atribuído. Ninguém tem prova contundente, não. Realmente, não pode chegar assim, não. Realmente João morreu assim, e João foi lá e caiu lá no coisa e saiu vivinho. Ninguém pode ter certeza absoluta. Não tem prova contundente disso aí. Entendeu? A mesma coisa quando um filho era levado para o sacerdote porque era desobediente. Aí lá o texto diz que os pais fizeram de tudo. Então, ele só ia para ser apedrejado em última instância. Quando o cara quebrou todos os recursos, quando ele quebrou tudo que podia ser feito por ele, aí ele ia ser apedrejado. Entendeu? Mas quando tu lê a Bíblia assim, parece, não, o filho já desobedeceu aqui, já ia para a pedra ali. Não é assim. Entendeu? A maioria das pessoas que lê a Bíblia pensa que é assim. E não é. Tinha toda uma jurisprudência, tinha todo... Pegou, pagou. Pegou, pagou. Não era assim. Que esse negócio de olho por olho, dente por dente, isso vem do Código de Hammurabi. Isso é antes da lei. Esse olho por olho, dente por dente, está dentro da lei de Israel como a lei indenizatória. Ou seja, tu furou o meu olho, tu vai ter que me indenizar. Fazia-se um cálculo, quanto que eu ia perder sem um olho? Eu vou perder tanto durante toda a minha vida. Vai indenizar.
Tinha a ver com indenização. Só que se criou um adágio em Israel, olho por olho, dente por dente. Mas não foi a Torá que fez, isso já existia no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era antes da Torá, antes da lei. Era o código de leis dos politeístas. Era babilônico, Código de Hammurabi. É o nome. E existem muitas leis do Código de Hammurabi que Moisés tirou de lá. Só que quando fala de olho por olho, dente por dente, está falando de ação indenizatória. Por exemplo, eu sou um piloto de avião. Vamos dar um exemplo, eu sou um piloto de avião. Aí acontece você dá um acidente e eu perco um braço, a culpa é sua. Você vai ter que, eles vão calcular em cima do meu salário de um piloto de avião, que eu não vou poder pilotar mais, aí vão calcular em cima daquilo ali e você vai pagar a indenização daquele prejuízo. Você vai ter que pagar um salário de um aviador. Se eu sou um agricultor. E assim era a lei de indenização. Mas isso é hoje ainda assim. Hoje funciona assim. Pois é, mas isso foi tirado da Bíblia. A lei de indenização foi tirada da Bíblia. Tanto é que muitas leis que hoje existem é tirada da Bíblia. Tá bom? Então vamos encerrar. Aqui.